Você já viveu um momento em que tudo ao seu redor parecia ruir, e o céu de repente se calou? Você orou, clamou, chorou, mas o céu ficou em silêncio. José viveu isso. Deus lhe deu sonhos, visões grandiosas. Ele viu os feixes de trigo se curvando, viu as estrelas se inclinando diante dele. Era um jovem cheio de esperança, de fé e de destino. Mas logo depois, veio o silêncio. Foi lançado por seus irmãos num poço seco, escuro, frio. E sabe o que o texto bíblico diz nesse momento? Nada. Nenhuma voz do céu, nenhuma intervenção divina, nenhuma resposta. Gênesis 37:24. E lançaram-no na cova, porém a cova estava vazia, não havia água nela. Apenas o vazio. E esse é o primeiro grande ensinamento. O silêncio de Deus não é a ausência de Deus. É presença oculta. É ação invisível. José foi vendido, humilhado, arrastado ao Egito. E tudo isso aconteceu enquanto o céu parecia fechado. Mas ouça isso. Salmo 105 dos versos 17 ao 19. Enviou um homem adiante deles, José. A sua alma foi posta em ferros, até que se cumpriu a palavra do Senhor. A palavra do Senhor o provou. A promessa não foi esquecida. Ela estava amadurecendo. A alma de José estava sendo purificada. Não com palavras, mas com silêncio. Não com bênçãos visíveis, mas com processos invisíveis. Pense por um instante. Você conseguiria confiar em Deus, quando tudo indica que Ele não está mais lá? José confiou. Na casa de Potifar, serviu fielmente. Foi acusado injustamente. Lançado na prisão. E novamente, o silêncio. Isaías 30:15. Na quietude e na confiança estará a vossa força. Ele não viu anjos, não teve visões. Mas continuou servindo. Continuou sendo justo. Continuou crendo. E aqui está a chave espiritual. A fé que sente é fé emocional. Mas a fé que persiste no escuro é fé verdadeira. É nesse silêncio que Deus transforma sonhadores em governadores. É no escuro que Ele nos ensina a andar pela fé, e não por vista. Talvez hoje, você esteja no poço, na prisão, no silêncio. Você sente que Deus sumiu. Mas talvez, Ele esteja mais perto do que nunca. Hebreus 12:6. O Senhor corrige a quem ama, e açoita todo filho a quem recebe. José não foi abandonado. Ele foi lapidado. E o que parecia demora, era preparação. E você? Está disposto a continuar mesmo sem sentir? Você pode não estar vendo nada, mas Deus está trabalhando no subterrâneo da sua história. Você pode não estar ouvindo nada, mas Ele está moldando o seu caráter. Lembre-se, o silêncio de Deus é a fornalha onde nascem os que vão reinar. Antes de Deus exaltar José, Ele o quebrou. Não para destruí-lo, mas para reconstruí-lo, de forma que pudesse suportar o trono sem se perder nele. Jeremias 18:6. Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Israel? Eis que como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão. José era um jovem com uma visão gloriosa. Mas a visão ainda estava maior que o caráter. Ele falava demais. Contava sonhos a quem não estava pronto para ouvi-los. E Deus precisava trabalhar em algo profundo, o ego. A primeira quebra não foi a prisão. Foi a traição. Imagine o coração de José quando foi vendido por seus próprios irmãos. Gente da sua casa. Sangue do seu sangue. Salmo 55 dos versos 12 ao 14. Não era um inimigo que me afrontava, mas tu, homem meu igual, meu guia e meu íntimo amigo. A ferida mais profunda não é a da espada. É a da confiança traída. Deus não apenas permitiu. Ele usou a dor como bisturi. Porque antes de usar um homem, Deus trata com ele. Deus quebra para reconstruir com base sólida. Na casa de Potifar, José começa a amadurecer. Mas ainda havia orgulho encoberto.
Então, veio a acusação injusta, o escândalo, a vergonha. Ele foi lançado numa prisão por um crime que não cometeu. E de novo, Deus silencia. Mas ali, no silêncio da cela, o ego de José estava morrendo. Você já sentiu que foi ferido sem merecer? Já foi traído, caluniado, expulso de lugares onde só quis fazer o bem? Talvez você não está sendo rejeitado. Está sendo reconstruído. Deus não forma líderes no palácio. Ele os forma na cova, no cárcere, na escuridão. 1 Pedro 5:10. Depois de haverdes padecido por um pouco, o Deus de toda graça vos aperfeiçoará, confirmará, fortificará e estabelecerá. A pressa é inimiga da profundidade. Deus não está com pressa de te promover. Ele está determinado a te preparar. José estava sendo esvaziado, para que, no tempo certo, Deus o enchesse de graça, sabedoria e autoridade. Não reclame da cova. Não amaldiçoe a prisão. Talvez Deus esteja quebrando seu velho eu, para liberar o homem ou a mulher que ele realmente quer usar. Deus não improvisa líderes. Ele os esculpe, com lágrimas, silêncio e fogo. Você já carregou algo dentro de si que ninguém mais conseguia entender? Algo que Deus te mostrou, te prometeu, mas que agora parece tão distante, tão impossível, que você mesmo começa a duvidar se um dia foi real? José sabia o que era isso. Ele sonhou com honra, com governo, com glória, mas agora está no fundo de uma cela egípcia, esquecido, acusado e invisível. Gênesis 40:23. Contudo, o copeiro-chefe não se lembrou de José, porém dele se esqueceu. José está vivendo o cárcere da promessa. A prisão de José não era apenas física. Era emocional, espiritual, interna. Ele estava preso entre dois tempos. O que Deus disse e o que ainda não aconteceu. E isso é o que muitos de nós vivemos. Um tempo entre o já foi dito e o ainda não se cumpriu. Esse intervalo parece um deserto. Parece abandono. Mas é na verdade a fornalha onde Deus purifica intenções. Abacuque 2:3. A visão ainda está para cumprir-se no tempo determinado, se tardar, espera-o, porque certamente virá. A promessa não morreu. Ela está sendo protegida por Deus, até que o tempo certo chegue. José não teve com quem dividir seu fardo. Os irmãos zombaram. Seu pai se calou. Potifar o jogou fora. E o copeiro o esqueceu. A promessa que ardia em seu coração parecia ser invisível para todos. Mas veja, Deus não precisa de plateia para cumprir o que prometeu. Ele cumpre, mesmo quando ninguém está olhando. Isaías 49, versos 15 e 16. Pode uma mulher esquecer-se tanto do filho que cria, todavia eu não me esquecerei de ti. Eis que nas palmas das minhas mãos te tenho gravado. E você? Está vivendo esse cárcere da promessa, carregando algo de Deus que ninguém entende? Sente que está preso a uma palavra, mas sem ver o cumprimento? Então ouça com atenção. A espera está revelando o seu coração. A prisão está purificando suas motivações. O silêncio está santificando sua fé. José não buscava mais o trono. Buscava apenas a presença de Deus. Ele amadureceu, deixou de querer ser exaltado e começou a desejar ser útil. Foi na prisão que ele começou a interpretar os sonhos dos outros. E é isso que nos ensina. Quem serve na espera será exaltado no tempo certo. José começou como um sonhador. Ele via visões grandiosas. Feixes se curvando, estrelas se inclinando. Mas ao longo do caminho, Deus calou seus próprios sonhos, para que ele aprendesse a ouvir os sonhos dos outros. Gênesis 40, dos versos 6 ao 8. Vindo José pela manhã, viu que estavam tristes. Perguntou: por que está triste o vosso rosto hoje? Na prisão, onde ele poderia ter se tornado amargo, insensível, egoísta, ele escolheu servir.
José poderia ter dito: eu também estou sofrendo. Quem vai ouvir o meu sonho? Mas ele fez o oposto. Ele calou o próprio desejo, para interpretar o sonho de outro homem. Filipenses 2 versos 3 e 4. Nada façais por partidarismo ou vanglória, mas por humildade cada um considere os outros superiores a si mesmo. Na prisão o sonhador morreu, e nasceu o servo. E aqui está a lição espiritual. A maturidade começa quando paramos de buscar palco e começamos a enxergar a dor alheia. José tinha um dom, mas não usou para escapar da prisão. Usou para consolar. Ele não interpretou sonhos para se autopromover. Ele os interpretou porque alguém precisava de esperança. 1 Pedro 4:10. Cada um administre aos outros o dom como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Talvez você tenha deixado de sonhar. Talvez você esteja preso em ciclos que te frustram. Mas e se o que Deus mais deseja agora é que você ajude alguém a sonhar de novo? Você quer o trono? Sirva no cárcere. Você quer propósito? Comece enxergando a dor de quem está ao seu lado. Você quer ser lembrado? Então console os esquecidos. José interpretou sonhos. E anos depois, foi chamado ao palácio. Mas ele só chegou ao trono porque serviu no escuro. Mateus 23, versos 11 e 12. O maior entre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar, será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar, será exaltado. Quem serve na prisão, governa com justiça. E quem morre para o próprio brilho, brilhará com a glória de Deus. Existem dores que parecem injustas, sofrimentos que não fazem sentido. Mas, e se sua dor não fosse só sobre você? E se o seu sofrimento fosse parte de uma salvação maior? José foi ferido. Não uma vez, mas várias. Traído pelos irmãos. Vendidos como escravo. Esquecido numa prisão. Humilhado por anos, sem nenhuma explicação. E ainda assim, anos depois, quando seus irmãos famintos vieram ao Egito, ele não se vingou. Ele chorou. Gênesis 45, 5. Agora, pois, não vos entristeçais, nem vos irriteis contra vós mesmos, por me haverdes vendido para cá, porque para a preservação da vida Deus me enviou adiante de vós. José entendeu algo que poucos conseguem. A dor dele estava salvando vidas. A cova, o exílio, a prisão, tudo isso preparou o caminho para o momento da fome. Quando a crise chegou, o único que estava pronto era aquele que sofreu. A dor que ele suportou em silêncio foi a resposta para a sobrevivência de milhares. E mais do que isso, foi a chave para a redenção da sua própria família. Gênesis 50 e 20. Vós intentastes o mal contra mim, porém Deus o tornou em bem, para fazer como se vê neste dia, para conservar muita gente com vida. José teve a chance de vingar-se, mas preferiu perdoar. E perdoar só é possível quando já se aprendeu a sangrar sem se amargar. A ferida só não virou ódio, porque José aprendeu a ver Deus na dor. Hebreus 5 e 8. Ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Talvez você esteja se perguntando: por que eu sofro tanto? Por que tudo é tão pesado para mim? E talvez a resposta seja esta: porque Deus vai usar sua dor para curar outras pessoas. Não é justo, eu sei, mas é redentor. Cristo também foi ferido para que outros fossem curados. Isaías 53 e 5. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Você pode estar carregando uma cruz agora, mas Deus já está preparando uma mesa, onde os que te feriram vão ser alimentados pela tua fidelidade. Isso não é fraqueza. Isso é graça. Você está suportando algo que salvará muitos. Deus não desperdiça dor. Toda lágrima que você chorou será parte da colheita de alguém. Se essa reflexão tocou seu coração, digite amém
Compartilhe esse vídeo com alguém que precisa saber disso e se inscreva no canal Entre o Alfa e o Ômega para mais conteúdos como este.